Glória a Deus. Saúde os irmãos, a paz do Senhor. Quem está contente em glória a Deus? Abre em Salmos. Claro. Demais. De uma promessa que foi proferida. Promessa que foi proferida no altar, né? Antes da memória, Deus falou que ele ia no altar. Louva a Deus por isso. Vamos lá, irmãos, quero ser breve. Salmos 1, para a gente dar início. Parabéns, pastor Pedro, obreiro, família. 10 anos não são 10 dias. 10 anos é uma história. A gente se alegra como líder, pastor, me alegro de poder contemplar que até que Deus tem honrado você. Salmo 1, assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia 3. Pois será como uma árvore, pois será como junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Podem sentar os irmãos? Glória a Deus, irmãos. Vai ser sim rápido. Piscou, acabou. Fique atento. Deus tem para nossas vidas abertura de ingresso. Sabe que Deus tem algo especial para nossas vidas. Mas antes da gente começar a trazer algo da parte do Senhor, o que é um ministro? O que é um pregador? O que é? Jesus, ele chegava em certos ambientes e trazia esperança para as pessoas que não tinham mais esperança. Pessoas que não tinham mais convicção daquilo que ia acontecer. Jesus chegava num ambiente, fazia acontecer. É por isso que eu estou aqui essa noite para mexer com a tua fé. Muitos hoje chegam num evento desse, às vezes pessoas internas, as pessoas externas que se chegaram, vêm com uma expectativa, mas qual é a nossa expectativa para hoje? Qual é a sua expectativa? Hoje, algo acontecer. Da maneira que você saiu da sua casa para você chegar hoje nesse culto. 10 anos. Eu vindo para cá e o Senhor foi ministrando no meu coração algo muito especial. O Senhor começou a ministrar e falar que o céu já liberou, a terra não vai invalidar. Olha para essa pessoa e fala assim: Deus já determinou algo tão grande para a sua vida hoje, que vai acontecer. Então a gente tem, a nossa expectativa é essa. Eu posso dizer? A palavra expectativa significa aguardando algo, esperando algo que vai acontecer. Expectativa. Então qual é a minha, sua expectativa, né, pastor Lucas? A sua esposa, a sua família. Qual é a nossa expectativa para hoje? Para algo acontecer. O nosso Jesus, ele
ele tem uns meios de trabalhar que muitas vezes é totalmente diferente do teu. É totalmente diferente. Você vem com o pensamento, Jesus ele ultrapassa o seu pensamento e faz algo além do que imaginamos. Muitas vezes a gente vem para esse culto com uma expectativa. Qual é essa expectativa? Não, pastor, o que vai acontecer hoje pode ser falado hoje, mas a minha expectativa é daqui para alguns anos. A minha expectativa é para o que vai acontecer aqui, mas é daqui para 10 anos, 15 anos, 30 anos. E se o Senhor falar para você que você tiver uma expectativa tão grande que pode acontecer essa semana? Fala para o teu irmão, é essa semana algo vai acontecer na sua vida. Então, é essa expectativa que a gente tem que trazer para nós. É por isso que a gente tem que entrar na história e entender que Deus que é esse. E Cristo que é esse. Porque a gente entende que aqui tem enfermeiras no nosso meio, pessoas que trabalham nessa área, entende que uma cicatriz bem machucada, ferida, ela passa dias. Lembro a vez que machuquei a minha mão, e ali ficou dias, às vezes até meses, não fechava, até juntou pus. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu queria que você entrasse na história do meu mestre, meu Jesus. As mãos dele, ou o pulso, foi perfurado. Os pés dele foi perfurado. A dor, a angústia, não só isso, mas o tempo trouxe infecção daquelas feridas. E ele foi enterrado na sexta-feira, praticamente à tarde, sexta-feira, final da tarde, sexta-feira. Ressuscitou domingo. Fala para o teu irmão, fala assim, aguenta esse final de semana. Porque nesse final de semana algo vai acontecer. A gente, eu quero mexer com a tua fé. Não dá para vir num culto como esse, ou num congresso como esse, por vir. Mas se você olhar na sua ferida, machucou, pode esperar. Dependendo da situação, dos remédios, pomada, não adianta. Mas a Bíblia relata, e fala que domingo, terceiro dia, Jesus ressuscita. Fala assim comigo. Jesus morreu com as feridas abertas, todas infeccionadas. Mas no terceiro dia, então eu quero trazer algo para você que esse final de semana. Nós estamos aí entrando, amanhã já é sexta, então eu posso dizer sexta, sábado, domingo. Vai acontecer algo. Eu preciso mexer com você. Não dá por vir. É esse final de semana passou, mas eu estou machucado. Acabamos de dizer. Meu Jesus, ele precisou, por intermédio do Pai, morreu, foi ferido, infeccionado. Mas quando ele sai da tumba, terceiro dia, quando você olha para as mãos dele, vê os buracos, mas as infecções estavam totalmente saradas. Olha para o teu irmão e fala assim, há uma unção de cura que será liberada hoje aqui aqui nesse ambiente. Esse é o Cristo. A gente tem que entender um pouquinho dele. Ele faz coisas assim tão notórias e gloriosas. Mas para mim entrar naquilo que Deus colocou no meu coração, eu trouxe algo muito importante aqui. Se eu não faço isso, eu não sou o apóstolo. Nós estamos vai florescer. Vai florescer. Então não tem como não fugir desse tema. Aí a gente quer ser comparado ao quê? Se você fosse falar com Deus. Deus, se eu fosse ser comparado, eu queria ser comparado a uma águia. Eu queria ser comparado a algo semelhante. Então, para mim e para você, no nosso olhar, nós somos seres humanos. Mas na ótica de Deus, você é uma árvore.
consegue olhar para o teu irmão e falar assim para ele: você é uma árvore. É por isso que aqui em Salmos 1:3 diz assim: pois será uma árvore plantada junto ao ribeiro. Então, se você pensou em outras coisas, na ótica de Deus, no olhar de Deus, para mim e para você, nós somos uma árvore. Quem conhece a história daquele cego? A Bíblia relata e fala que Jesus então faz algo notório, algo diferente. Você que talvez seja meio, que eu posso dizer, a religiosidade tem atrapalhado o agir de Deus. Porque pessoas entram dentro da igreja e falam: tem que ser assim, assim e assado. Desse jeito não. Aí Jesus disse: ok, fica com a religião. O problema é teu. Os religiosos dizem: nossa, que nojo. Nossa, não é dessa maneira. Mas Jesus, ele chega no ambiente, cospe no chão. Talvez os religiosos dizem: para que isso? Talvez alguns dizem: para que isso? Algo nojento. Até para andar com Jesus, tem que estar preparado. Não para o que você quer, mas para vivenciar o que Ele quer na sua vida. Ele cospe no chão. Todo mundo conhece a história. E a Bíblia relata e fala que ele fala para ele lavar o rosto. Ele vai e lava. E a Bíblia relata e fala que aquele moço diz assim: eu estou vendo homens como árvore. Fala assim comigo: homens como árvore. E a Bíblia relata e fala que Jesus depois põe as mãos sobre ele. Ele diz e fala, está aí na Bíblia: sim, agora eu vejo homens. Então, para mim e para você, nós somos ser humano. Mas para o meu mestre, nós somos uma árvore e frutífera. E por isso que essa campanha, esse congresso não é diferente do meu Jesus falar comigo, com você. Porque Deus colocou, ele vê nós como uma árvore. Porque a árvore tem estações. Há estações. Se a gente não estiver preparado para passar por essas estações, nós vamos sucumbir. Não vamos aguentar. Talvez seja daqui uns dias, você vai ser mais um aí fora, afastado, desagrejado. Mais um como muitos têm aí fora. Não preciso estar debaixo de uma cobertura espiritual. Eu não preciso mais de uma direção. Eu não preciso mais de um pastor. Não, eu não preciso. Mas entende-se que até os animais, eles têm chefe na frente. Por mais que seja, eu acho lindo que você vê na parte do final da tarde, quando você olha assim para o céu, no finalzinho da tarde, você vê as aves como um V, e na frente sempre tem um guiando. Até os animais nos ensinam. E muitos cristãos hoje dizem: eu não preciso estar debaixo da cobertura espiritual. Faço como eu quero, vou onde eu quiser, não preciso de nada. Agora, quando você vai para algum lugar, você pede a direção do seu líder: eu vou viajar. O líder vai falar assim: que lindo, para onde você vai? Ó, eu quero ir para um lugar que longe daqui. E o pastor profetiza para você e fala assim: ok, eu quero profetizar que você, a próxima viagem vai ser de avião. Olha para o teu irmão e fala assim: a sua próxima viagem vai ser para o exterior. Uma palavra profética liberada para o seu líder. Ou até mesmo quando você vai viajar para algum lugar. A saber bem, talvez você seja desavisado disso. Uma das maiores, perto de Guarulhos, ali está se levantando, está fazendo. Talvez foi pouco. Agora está um filho do cão. Está fazendo um primeiro cemitério para Satanás. O Exu. Já não tem muitas desastres, já não tem muita desgraça. Parece que foi pouco, vou falar o local, onde aconteceu essa grande tragédia. Onde havia também uma pessoa ir lá e fez o primeiro cemitério, Exu, maiores do mundo. Agora, próximo a Guarulhos, na Dutra. Um se levanta, acha bonito, e fala: eu estou. Esse local, praticamente quase 3 ou 4 campos de futebol. À beira da Dutra. Ele está fazendo um cemitério. Aí talvez você fale: para que eu não preciso de líder? É quando você vai pedir a direção do líder, o líder vai fazer aquela oração.
E a oração, acho linda aquela oração, Salmos 91:7. E o líder começa a orar, impõe as mãos sobre você e diz: Senhor, os teus servos vão orar, vão viajar. Guarda eles, livra eles, proteja eles. Que se cumpra a tua palavra, Salmos 91:7. 1.000 cai do lado, 10.000 à direita, mas eles não vão ser atingidos. Que eles vão em paz e voltam debaixo das asas do Altíssimo. Mundo espiritual. Mas talvez pessoas achem que não precisam. E por isso que muitas pessoas não retornam mais. E o meu Jesus, e o meu Deus, ele olha para mim e para você como uma árvore. E o problema é que a árvore, ela passa por estação. Se a gente não entender isso, irmãos, porque tem pessoas que só vivem bem quando as coisas estão boas, quando as coisas estão legal, quando as portas estão abertas. Hoje a gente vê uma crise financeira, uma crise que eu posso dizer, e essa crise financeira, se o casal não estiver bem, ela destrói casamento. Porque a esposa, ela sai do ambiente, todo dia ela come contrafilé, picanha. Ela casa com o esposo, passa-se 3 dias, o esposo é mandado embora do serviço, mas ela não estava acostumada a passar aquele processo, só que ela vai passar pelo esposo. Se o esposo não passou pelo processo, você vai passar, para ver como é que está o casal, se é só na bonança, está bem, ou é na crise. Olha, se você está do lado do seu esposo, fala assim: e aí? É na crise, é na dor, é na tristeza, é nas portas fechadas, a gente continua o mesmo. E aí? Aí o meu mestre nos compara como árvore. Nós estamos... Interessante que, antes de adentrar no que eu quero falar aqui, primeiro fala do outono. Você entendeu? O pior já passou. Põe a mão no seu coração e fala assim: eu sou árvore, e o pior já passou. Outono, mês de março e junho. Quando você olha para uma árvore, na época de outono, ela está seca. Parece que ela está morta. Eu lembro de uma certa feita, a gente morava na rua de trás da igreja. Aí quando eu cheguei lá, tinha uma árvore seca do lado da garagem. Olhei, falei: nossa, é muito feia. Toda seca, galho seco. E eu liguei para o irmão que ele alugava para nós. Eu falei assim: o senhor libera eu cortar essa árvore? Ele falou assim: mas por que você vai cortar? Eu falei assim: mas está seca, está feio. Ele diz: espera um pouco, é porque nós estamos em época de outono, aguarda um pouco. Olha para o teu irmão e fala assim: aguarda um pouco, o outono vai passar. Porque se você não entender isso, você será mais um crente resmungão, só reclama de tudo, e não entende que nós somos como árvore, fase, processos. É por isso que o meu mestre, se você passou, queria ser uma águia, errou. Tu és uma árvore. É interessante também que continua, a Bíblia relata e fala que Salmos 58:8, porque a esperança para a árvore. Salmos, Salmos 58:8. Mas eu sou como uma oliveira verde na casa de Deus. Não tem como fugir. Você pensou em ser outra coisa, você é uma árvore. Porque meu Deus, Ele conhece você. E você precisa passar por esses processos para saber o momento e a hora de frutificar. Estamos na campanha, época de florescer. Sim, só que você tem que entender que o pior já passou. Outono já passou. Tempo seco. Eu liguei para ele, ele disse: pastor, aguarda um pouco. Passou-se o tempo. Veio o inverno, frio. Olhei para a árvore, nada. Eu falei: mas está pior. Ele falou: não tem problema, aguarda, porque o inverno vai passar. Mais uma vez, olha para esse irmão e fala assim: você já aguentou outono? O inverno a gente está nele,
A primavera vai chegar, aguarda. São processos que a gente tem que passar. Se a gente não entender isso, irmão, a gente fica louco. Só que o inverno é frio. Inverno é dificuldade. Inverno é só você e Deus. Inverno é você não vê nada, tudo frio. Ele falou assim: aguarda, espera. Eu falei: mas por quê? A primavera vai chegar. Aí chegou a primavera, minha esposa vai lembrar. Aí começou a florescer. Os galhos que eram secos. Começou as folhas e via que elas era uma flor amarela, mas linda. Eu olhei e falei: rapaz, eu ia cortar esse trem. Eu não imaginava que, e daquela rua, a única árvore que chama atenção era aquela que eu ia cortar. Aquela que eu pensava que não valia nada. E o Senhor disse: calma. O inverno foi difícil. Você aguentou, você suportou. Coisas piores você já passou. Então aguenta, segura. Eu quero profetizar para você que o tempo de florescer chegou. E esse tempo é hoje, para a sua vida. O tempo é agora, para a sua vida. Então, antes de adentrar naquilo que Deus tem aqui no meu coração, eu gosto de analogia, ou até como o meu Cristo, o próprio Mestre, ou o meu Jesus, nos ensina. Analogia, ou eu gosto dessa palavra, até marquei aqui, eu achei inteligente, achei lindo. Analogia, ou parábola. O meu Jesus, ele fazia para ser mais fácil para esclarecer. Ou analogia, significado, relação de semelhança entre coisas ou fatos distintos. Então meu Jesus, ele via uma situação, ele, para ser mais fácil, ele contava tipo uma história. E assim, quem não conhece a história do profeta Natã? O profeta Natã, diante do rei. Como que ele vai chegar diante do rei Davi e vai dizer: rapaz, você vai morrer, você está lascado. Então ele vem com uma analogia, ele vem com uma parábola, uma história. Tipo assim, eu não vou te acusar, mas eu vou falar uma história, e nessa história você vai estar nela. Ele começa a falar uma história, todo mundo conhece a história. Davi inteligente, puxa, sou eu estou nessa história, sou eu. Então quero trazer algo bem direcionado para os irmãos, e rápido, sobre isso aqui. Uma árvore seca, e aqui eu termino. Um galho seco. Para qualquer um aqui parece que não dá nada. Eu vou estar pregando e a obreira vai estar passando esse galinho seco, vai estar entrega para cada um um pedacinho de galho. Você guarda, quiser guardar, quiser pôr na Bíblia, isso vai entregando para cada um, desde lá do fundo, vai entregando. É um pedacinho de galho seco. E assim eu quero trazer essa história, essa analogia, para a gente entender melhor. Eu nunca fui um pastor, eu gosto de contar histórias, para trazer o povo para a mensagem, para trazer o povo a entender melhor o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida hoje. Já que você entendeu que nós somos uma árvore, e a árvore ela passa por temporais. Então eu estou diante de pessoas que passaram por temporais, ventos, perdas, mas o principal de tudo, você perdeu frutos, perdeu galhos que são esperança, mas a raiz, bata o pé no chão para você não acordar, bata o pé no chão e fala assim: eu posso ter perdido tudo, mas ainda tem raiz. Você ainda tem raiz. Você pode ter perdido tudo, mas você ainda tem raiz. E a raiz é o que importa.
Porque a raiz, ela traz o crescimento de novo. É por isso que o nosso amigo Jó, ele menciona algo e fala algo tão lindo aqui, acabamos de mencionar. Jó 14:7. Porque há esperança para a árvore que se for cortada. Há esperança. E isso que a gente não pode perder a esperança. Eu e você, a gente não pode perder isso, a esperança. Há esperança para a árvore que se for cortada. Ao cheiro das águas brotará. Mas que água? Porque a água é inodora, a água não tem cheiro. Que água que é essa? Se não é o Espírito Santo. Ele está aqui hoje para fazer algo na sua vida. E Jó continua dizendo, e é interessante que quando falamos de Jó dizendo, porque a esperança para a árvore que for cortada brotará novamente. Ainda que sua raiz envelheça. Ainda que a sua raiz envelheça, e se for cortada, brotará novamente. Aqui Jó está nos ensinando. Ele diz, raiz fala de tempo. Raiz fala de tempo. Há um tempo para todas as coisas. Há um tempo para chegar às coisas. E aqui ele continua dizendo, raiz fala de tempo. Tronco fala de profundidade. Profundidade. Tem pessoas que querem conquistar. Por que você quer conquistar algo tão rápido? Conquista um casamento, a loucura. No dia seguinte, não tem capacidade de entender o que é ser uma mulher, um homem dentro de casa. Mas quer rápido. Não sabe a responsabilidade de um homem dentro de casa, ou uma mulher dentro de casa. Mas quer ser rápido. É por estar aí a maneira que está o casamento. Vem empurrado. E olha quando vem. Porque quer as coisas rápidas. Só que fala de profundidade. Se a gente entender isso como árvore. Por que, pastor, precisa de ter tempo? Porque a raiz ela tem um tempo para crescer. E a árvore ela não cresce para cima. Antes de crescer para cima, ela cresce para baixo. A raiz ela tem que se estabelecer. Para quê, pastor? Para vir os frutos. Por quê, pastor? Para suportar as tempestades. E que tempestades? São tempestades que vêm de uma hora para outra. Tempestade que arranca tudo. Aí a pessoa olha, acabou, morreu. Arrancou em cima. Mas a minha raiz ainda está enxertada na terra. Você está aqui hoje. Você teve perdas. Você perdeu frutos. Significa promessa. Você perdeu os galhos. Que perdeu a esperança. Mas você não perdeu a raiz. E se você tem raiz, Deus manda ele dizer, esse final de semana vai ser diferente. Esse final de semana vai ser diferente. Esse é o nosso Jó, tentando trazer para a gente. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos. Olha que interessante. Um pai passeando com seu filho. Eu quero trazer essa analogia. Esse pai passeando com o filho. E passeia. E um belo dia o pai olha para aquela criança. E a criança olha para o pai e fala, pai, planta uma árvore. Planta uma árvore, pai. E aquele pai então, alegre e contente, vai e planta ou põe uma semente. Porque toda árvore tem uma semente. Toda árvore, ou todo o crescimento de uma árvore, exige uma única semente. E planta aquela semente. Passa-se o dia seguinte, aquela criança corre. E já olha e vê, e volta chorando para casa. Olha, pai, nada aconteceu. E aquela criança começa a chorar, e o pai olha para aquela criança e diz, filho, calma.
assim, pai, mas eu não vi nada acontecer. O pai fala, calma, precisa morrer. A semente tem que morrer. Mas pai, se morrer, não cresce. Sim, filho, para nós, morrer não cresce. Mas para Deus, quando morre, começa a crescer. O processo é diferente. Você precisa morrer para algumas coisas. Precisa morrer para algumas coisas. Para que aquilo que Deus prometeu, Ele venha realizar na sua vida e na minha vida. No dia seguinte, a criança vai de novo e olha e fala, pai, nada aconteceu. O pai fala assim, calma, filho, nada está acontecendo para nós. Mas lá na terra, lá embaixo, a gente não está vendo, mas lá tem um processo. E lá ela vai começar a crescer, soltar raízes. A gente não está vendo. Passa alguns dias, e aquela árvore ela chega a crescer, linda e bonita. Eu estou falando que você é esse galinho seco. É esse galho. Agora imagine você, esse galho e essa árvore. Aquela árvore linda e bonita. Chegando os pássaros voando sobre ela. A família embaixo recebendo uma sombra. E aquela árvore se elogiando, dizendo, que bom. Porque uma coisa é você ver o pôr do sol embaixo. Privilegiada, ela via de cima o pôr do sol. O nascer e o pôr do sol, ela contemplava em cima e via aquela gloriosidade. Mas um dia, olha para o teu irmão e fala assim, mas um dia, chega o dono da árvore. O dono da árvore chega naquele dia, só que é diferente, ele não chega sorrindo. Ele chega com um machado. E esse machado, e a árvore olhando diz, para que será que ele vai usar esse machado? Para onde que ele vai usar? E a árvore alegre, que é você, recebendo e vivenciando a grandeza de Deus, e aquele machado chega perto da árvore, que é você. E aquele dono da árvore pega aquele machado e começa a bater. Pá! Aí você sente a dor, porque você não está acostumado. E a árvore começa, e o machado começa a bater. E aquela árvore começa a se inclinar. Até então ela ficava de pé, olhando para o céu. E o dono batia, e aquela árvore vem ao chão, que é você. Gemidos e gritos dentro dela. E aquela árvore fica ali dias. Passa-se meses. As folhas caem. Os galhos ficam secos. Aí você diz, que Deus que é esse? Que me fez vivenciar a grandeza, agora eu estou no chão, seco, morrendo. Nós estamos falando de florescer. Por isso que muitas pessoas não florescem. Ministério não floresce. Casamento não floresce. Chamada não floresce. Você não está preparado. Pastor Pedro, vem aqui rapidinho. Pastor Pedro é o Moisés. Ele disse para Deus assim, eu quero ver tua glória. Eu quero ver tua glória. A Bíblia relata e fala que Moisés queria ver a glória de Deus. Deus fala assim, ó, se você ver, você morre. Mas vamos fazer o seguinte, você quer me ver? Eu falo, quero ver. Quero ver. A Bíblia diz que Deus, ninguém me viu. Você me vê, você morre. Mas tá bom. Você quer me ver? A Bíblia relata e fala que Deus fala para Moisés, Moisés, tá vendo aquela fenda? Tá vendo aquele buraco daquela fenda? Tô. Aí Deus fala, eu vou passar ali.
Você não vai ver minha face. Você vai me ver as costas. Mas você vai ver a minha glória. Mas um pouquinho. Olha para o teu irmão e fala assim: hoje eu vou ver a glória de Deus. Imagine como é que Moisés não fica maravilhado. Eu quero ver a glória de Deus. E Deus fala: você vai ver, mas olha na fenda da rocha. Fala comigo, fenda da rocha. Fenda da rocha. E a Bíblia relata e fala que você é o Deus. Você vai passar rápido, descosta, vai. Aqui, rapidinho. E Moisés olhando na fenda, no buraquinho da rocha. Aí você vai passar. Mas descosta. Vai, passa. Olha o buraquinho. Ele não conseguiu ver nada. Tenta passar de novo, porque ele não viu nada. Foi muito rápido. Ele na fenda, fala comigo, na fenda da rocha. Passa, descosta. Obrigado, pastor. Para Moisés já era o suficiente. Mas ali Deus estava deixando para mim e para você uma chave. Era Deus dizendo: você quer ver a minha glória? Mas que eu falei para você olhar primeiro a rocha. E a rocha tipifica Deus, ou Jesus. E a rocha está fendida. Era ele dizendo: quer ver minha glória? Vê minhas feridas. Você quer ver minha glória? Vê as minhas feridas. Olha para o teu irmão e fala assim: quer ver a glória de Deus? Vê as feridas primeiro. Primeiro as feridas, depois a glória. Primeiro as feridas, depois a glória. Eu quero vivenciar a glória, eu quero vivenciar o ministério, o sombroso, glorioso. Não está suportando. E continua. Imagina a cena. Aquela árvore que é você, que esse pedacinho de galho fica vários dias. Sem entender, sem saber, porque outrora era uma árvore linda, bonita. No deserto de Sinai, essa árvore cresce. Um dos maiores e lindos pôr do sol é no deserto de Sinai. Mas agora essa árvore que é você está caída, morta e seca. O dono retorna depois de alguns meses e vê que a árvore está toda seca. Ele começa a cortar vários pedaços de galhos e tira os galhos. Pega para mim, irmã, faz um favor. E tira o galho. Outrora estava lá em cima. Agora esse galho é você, seco. Outrora você estava em cima, vivenciando coisas lindas, coisas maravilhosas, gloriosas. Mas do nada, o dono da árvore te cortou. O dono da árvore tirou algo de você. Aquilo que você anseia, desejava, já não vivencia mais. Agora você é um galho seco. Dá uma olhadinha nesse galho que está na sua mão. Olhe nele. Você é isso aí. Galho seco. Pastor, nós estamos em tempo de florescer. Calma. Mas um belo dia, chega um dia lindo e maravilhoso, e aquela árvore, ou cajado, ou pedaço fica no canto, fica do lado. Parece que toda a esperança daquela árvore, ou daquele galho, acabou-se. Parece que ali a gente não vai vivenciar, não vai ver nada acontecer, a gente não vai ver as promessas acontecer. Aquele galinho, todo dia via a situação, olhava para ela: estou seco, estou sem esperança, estou sem convicção nenhuma. O que você faria? Outrora, como uma árvore, como a Bíblia diz que nós, na ótica de Deus, você é uma árvore. O próprio Deus te corta, tira tudo de você e te põe no canto. O que você faria? Dá para gemer? Dá para gritar? Não adianta. São processos que eu e você temos que passar. Mas um belo dia, acontece algo especial. Tão lindo que não ia imaginar. Um belo dia acontece uma discórdia. E naquela discórdia, o próprio Deus fala algo.
Ele olha e fala para os seus servos: faz algo para mim. Faz algo. Mas até então você é essa árvore, abandonada, deixada, sem nenhuma convicção, achando que vai morrer dessa maneira, achando que o ano vai acabar dessa maneira, achando que da maneira que está não vai mudar. Mas um belo dia, a Bíblia relata e fala que lá em Números 17, aqui eu queria começar a pregar, Números 17, versículo 8. Falou, pois, Deus a Moisés, aos filhos de Israel, a todos, que me tragam cada uma vara. A Bíblia relata e fala que, e falou, pois, Moisés, Números 17, 8. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, a todos os seus maiorais, deram-lhe cada um uma vara, para cada maioral uma vara, segundo a casa de seus pais. 12 varas, e as varas de Arão estava entre suas varas. Olha para o teu irmão e fala assim: eu estou diante dessas varas. Por isso que eu estou querendo entender, eu quero que você entenda que você é essa vara. Olha para o teu irmão e fala assim: a minha história vai mudar hoje. Ei! Eu sei que tem muitas pessoas, é difícil pegar. Por quê? A mente. Porque tudo que você alimenta é o que você absorve. Se você observa briga, contenda, a sua mente está cheia de facções, briga, ira. Mas se sua mente está cheia do céu, você está dizendo: é hoje, vou florescer. É hoje, eu vou florescer. Se você está amargo, a amargura da vida é o que você expele para os outros. O que você alimenta é o que você solta. Você tem se alimentado? Se você está com uma expectativa de que se alimenta algo do céu, é por isso que eu sempre digo que quando você acorda, há 2 governos. Fala comigo, 2 governos. 2 governos quando você acorda. Você que é rinchosa, você que já acorda, se tiver uma faca, você quase mata o seu marido. Se tiver um canivete, você rasga a sua esposa. Porque há 2 governos: o terreno e o celestial. Se você acorda de manhã, já com ira, com ódio, você está traindo, aquele dia vai ser só coisas terrenas. Mas se você acorda de manhã, você olha para o céu, dobra o joelho e começa a falar: Senhor, hoje será meu melhor dia. Eu não tenho, mas eu sei que vai acontecer, porque Tu é Deus da providência, da cura, da restauração. Hoje será o nosso melhor dia. Vai ser algo sobrenatural. Eu estou acordando, mas eu acordo com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Meu esposo não tem, mas o meu esposo, que é Jesus Cristo, tem para dar. Há 2 governos. Você escolhe. Você escolhe. Quando você vê pessoas iradas, irritadas, é porque você entende: quem está governando ela é algo terreno. Ira, ódio, facções. Quando você vê uma pessoa gentil: a paz do Senhor, irmã. Irmã, a paz do Senhor. Deus tem algo grande na sua vida. Você vai dizer: ele acordou, conduzido pelo céu. Muda hoje. Muda hoje. Não deixe mais a terra te governar, mas as dimensões espirituais te governar. Você tem esse poder. Para terminar, o próprio Deus fala. E a Bíblia relata e fala que aquelas varas, outrora seca, achava que tinha acabado de tudo. Elas chegam. E a Bíblia relata e fala que em 17:7, e Moisés pôs essas varas perante o Senhor.
Ele põe essas varas perante o Senhor. Mas essa vara estava seca, mas agora está na frente do Senhor. Estava sem esperança, mas agora aquelas varas estão perante o Senhor. Se eu fosse uma daquelas árvores, eu dizia, aquelas galhos, assim, rapaz, eu não acredito. Outrora eu estava abandonado, seco, vendo as grandezas, agora nós estamos aqui diante de Deus. Nós estamos diante do próprio Senhor, a glória de Deus está na nossa frente. A Bíblia relata e continua dizendo, ele diz, aquele que eu escolher, vai florescer. Aquele que eu escolher, vou fazer florescer. A Bíblia relata e fala que as 12 varas. O mais interessante, que eu acho mais lindo isso, a Bíblia relata e fala que é algo tão interessante. 8. Sucedeu, pois, ele, que no dia seguinte, profetiza para o teu irmão e fala assim para ele, é no dia seguinte, eu creio nessas coisas, é no dia seguinte. Fala assim, algo já está acontecendo no dia seguinte. Fala assim, algo vai acontecer quando você acordar, você vai ver a cura, vai ver, eles chegam com as varas, e o Senhor diz, vai descansar, vai dormir. Mas Senhor, nos estudos mais profundos, diz que as 12 varas eram enterradas, foram enterradas na areia ou no deserto. 12 varas, e as 12 varas eram enterradas até em cima, e ficou aquelas 12 varas ali. Até então as varas disse, mais uma vez, esquecido e abandonado. Mas o Senhor diz que uma delas vai florescer. É por isso que o Senhor falou meu coração, antes de vir para cá, o Senhor disse, pega um galinho e põe na mão do teu povo, do meu povo, que está desacreditado, já não crê mais em nada, que acha que hoje vai ser mais um culto, que vai ser mais um congresso. Aí Deus falou assim, fala para eles que não vai ser um congresso, vai ser o congresso. Vai ser o congresso. Eu falei, Senhor, parece que é meio estranho. O Senhor diz, pega um pedacinho de galho seco e entrega na mão de cada um, porque eles vão simbolizar esse galho seco. Perdeu a esperança, acabou-se tudo. Não tem mais o que fazer, não tem mais jeito, não tem o que vai acontecer na nossa vida física, espiritual, conjugal, financeira. O que vai acontecer? Você é esse galinho seco. Mas o mais interessante, antes de me terminar aqui, tem algo muito grande acontecendo aqui. Crescimento fala de maturidade. Crescimento fala de maturidade. Quando você não vê nada acontecendo, você tem que entender. Eu sou maduro o suficiente para entender. Se eu estou passando por isso, é porque Deus tem um propósito. Tem pessoa que já se entrega. Aqueles crentes que está tudo bem. Quando está tudo bem, legal, glória a Deus. Eita! Mas quando ele perde algo, estou desviado. Aí Deus fala, peraí. Então você só é alguma coisa quando tinha, agora eu tirei. Que Deus permite. Tem coisa que muitos crentes não entendem, que Deus permite algo nas nossas vidas. Olha para Jó, olha para a face da terra, ato permissivo de Deus. Que Deus que é esse? Que permite uma catástrofe acontecer. Deus que é esse? Se ele olhou para Jó, tinha tantos, mas se ele olhou para Jó e disse, Jó, vai acontecer algo na sua vida. Permissão minha. Mas porque eu sei que eu posso acreditar em você. Eu sei que você vai suportar. Eu sei que alguns galhos, frutos, irão cair. As
esperança vai desvanir, mas você ainda vai continuar acreditando em mim. Que Deus que é esse? Que permite certas coisas acontecer. Pastor, é fácil? Não é. Está na pele de Jó? Claro que não. Mas Deus, que Deus que é esse? Olhar para um homem começar as suas feridas coçar. A Bíblia relata e fala que ele estava seco. A pele se apegava aos dentes, febril, doente. Eu entendo porque ele pediu a morte, devido à situação crítica que ele estava. Que Deus que é esse? Que permite o cara perder tudo. E o diabo olhando diz, ele vai te blasfemar, ele vai desanimar, ele vai largar tudo. Deus olhando fala, Satanás, eu conheço Jó, você não conhece. Então eu estou permitindo isso, para você saber que ele tendo ou não tendo, ele vai me adorar. Eu tirando ou não atirando, ele vai ser o mesmo. O diabo não conhecia Jó, porém Deus conhecia. E Deus sabia que Jó ia suportar a passar esse processo, para terminar as varinhas, as 12 varas. Vem aqui, pastor, que o senhor vai louvar já. Vem aqui, pastor, senhor. As 12 varas. 12 varas. Por quê? Na frente. 12 varas. Secas. Diante do Senhor. Um lugar que só entrava o sumo sacerdote, ano a ano. Eles entravam naquele lugar lindo, maravilhoso. Mas aonde ela estava, ela não podia entrar. Aí Deus permitiu cortar algumas coisas para ela ter acesso. Olha para o teu irmão e fala assim: Deus cortou algumas coisas na sua vida para você ter acesso ao Pai. Acesso ao Pai. Acesso ao Pai. Entenda, moço, que Deus não te odeia. Pastor, o autor era uma árvore, pastor, eu estava vendo a grandeza, eu estava lá em cima vendo o pôr do sol. Mas agora a Bíblia fala que as 12 árvores, ela estava diante da presença de Deus. Era Deus dizendo: e aí, escolhe. Vocês querem continuar sendo como uma árvore lá em cima, ou um galho, não tendo nada, mas tem a minha presença? Perdeu tudo, mas tem a minha presença. Olha para o tempo e fala assim: escolhe. Quer ter tudo, mas sem Jesus? Prefere não ter nada, vai ter a presença dele. Aquelas 12 árvores, aqueles 12 galhos sendo enterrados. E a Bíblia relata e fala que o próprio Deus diz: no dia seguinte, eu vou repetir aqui porque eu estou terminando. No dia seguinte. Mas espera aí, está seco no dia seguinte. Mas está morto no dia seguinte. Mas é impossível no dia seguinte. Vou falar algo aqui, mas deixa eu terminar. No dia seguinte. Porém é o galho seco que está na sua mão. Mas a Bíblia diz que sucedeu, pois, que no dia seguinte. Gente, para é algo morto. É algo impossível. É algo que não tem lógica. Mas a Bíblia diz que no dia seguinte. Entende que Deus está querendo fazer na minha vida? O problema não é Deus, o problema é que a nossa mente não está mais conectada. Eu lembro de uma história, eu acho lindo isso, eu falei, eu sou contador de história. Isso aconteceu em Minas Gerais, não vou lembrar da cidade. Uma mãe saiu de
casa e deixou a sua filha quase morrendo, febre altíssima. Ela estava convulsionando. Ela sai da sua casa e ela corre para a cidade, 2h30 andando. Quando ela chega, a igreja estava fechada. A igreja estava fechada. Ela senta e fala: Senhor, eu sei que não vai dar tempo. Eu sei que não vai dar tempo. Porque eu saí de lá, minha filha está praticamente quase morta. Senhor, mas eu sei que alguma coisa vai acontecer. Eu sei que tem alguma coisa que vai acontecer. E ela começava a dizer e falar assim: Senhor, é assim, é assado, tem uma porteira, o Senhor passa ali naquela porteira, pode deixar aberto, porque talvez não dê tempo. Tem um pomar, alguém já ouviu essa história? E é verídico, procurei saber. Se o Senhor quiser chupar algumas laranjas, o Senhor pode chupar, Senhor. E a chave, ela está em cima. O Senhor pode pegar, pode deixar a porta aberta, porque não vai dar tempo de eu voltar. Mas falaram que aqui nessa igreja tem um Deus que muda a história. Tem um Deus que ele entra onde que é impossível entrar. Há um Deus que quando ele vê que morreu, acabou, eles falaram que quando ele chega assim na frente, ele fala assim: primeiro eu vou fazer o milagre, mas eu quero que você tire a pedra da incredulidade. Tira a pedra da incredulidade. Tira a pedra do religiosismo. E me reveste. E me remata, mandácia. E me reveste. Tira a pedra. Tira a pedra. E Jesus está na frente dizendo: eu vou fazer um milagre. Eu vou fazer, mas tira a pedra. A pedra é com vocês, o milagre é comigo. Pedra é algo duro, impenetrável, e só entra se vocês deixar. Eu sei da perca, eu sei da ira, eu sei do ódio, eu sei da raiva, eu sei o que está acontecendo, mas o Senhor está dizendo: tira a pedra, tira essa bendita pedra, tira essa pedra. Tira a pedra da incredulidade, do medo. Tira a pedra. A pessoa está cheirando mal, tira a pedra. Mas está podre, tira a pedra. O problema de nós ficamos escravos, nós ficamos cativos das nossas próprias escolhas. Nós ficamos presos ou cativos pelas nossas próprias escolhas. Olha para o teu irmão e fala assim: casou, é até a morte. Ele chega e fala: tira a pedra, porque o resto eu vou fazer. Mas está morto, mas eu vou fazer. Mas é impossível, mas eu vou fazer. Mas está cheirando mal, é quase impossível. É igual Deus está falando assim nesse galinho seco. Eu vou fazer. Vai acontecer. Algo vai acontecer. A salvação vai acontecer. Um milagre vai acontecer. Algo vai acontecer. Algo vai acontecer. No dia seguinte, e a Bíblia relata e fala que quando eles voltam, eles começam a tirar. Nada. Dá 12 tribos, 12 chefes. Mas quando chega nenhum. A Bíblia fala quando puxa. A Bíblia relata e fala que tipo quase um buquê, rosas, flor na ponta. Só que aquela árvore outrora estava morta. Mas só que na presença de Deus, mesmo morta, Deus faz florescer. Só que, pastor, é no dia seguinte, uma noite inteira enterrado.
uma noite inteira não vendo nada. E o Senhor dizendo, vai florescer. E a Bíblia relata e fala que, e quando puxa mais, amêndoas. Mas Deus falou que ia só florescer. E o Senhor diz, só que eu sou Deus de surpresa. Profetiza para o teu irmão e fala assim, há surpresa chegando. Profetiza para o teu irmão, tem surpresa chegando. Aquele galho seco, ele fica tranquilo. Mas antes de eu terminar, sabe o que o Senhor está dizendo no meu coração aqui? Tem pessoas que estão um passo para receber algo tão grande de Deus, mas pessoas ressentidas do passado não podem vencer algo novo da parte de Deus. Pessoas com ressentimento, de ira, de ódio, de raiva. Talvez eu estou falando com ímpio, não, estou falando com crente. Pessoas ressentidas nunca sairão do nível de escravo. E você se tornará escravo por resto da vida com esse ressentimento. Pessoas amargas, homem amargo, esposa amarga, jovem amargo. Olha para o teu irmão e fala assim, Deus está falando na casa. Nós queremos vivenciar, sim, queremos, mas precisamos de um tratamento. Ser tratado e ser tratada. Pessoas com ressentimento para vivenciar uma história nova. Esse ressentimento precisa ser tirado hoje. Por quê, pastor? Você está a um passo de viver o que você nunca viveu. Chegar onde você nunca chegou. Entrar onde você nunca entrou. Tomar posse daquilo que você nunca tomou posse. A Bíblia relata e fala de 2 Reis. Uma jovem, uma única jovem. A Bíblia relata e fala que ela é arrancada do meio da família, tirada à força, de liberdade se torna escrava. Eu estou falando de pessoas ressentidas, pessoas amargas. E quando você entra em ambiente, você destrói o ambiente pela sua amargura. Agora a pessoa alegre não. Quando entra no ambiente, o ambiente está amargo, tu não começa a sorrir, se alegrar. Olha para o teu irmão e fala assim, aí, quem você é? Destrói o ambiente, desgraça o ambiente. Pessoas amargas, crente amargo. Eu quero ver florescer. Então arranca essa amargura dentro da sua alma, distanciando pessoas próximas de você pela sua amargura. A Bíblia relata, fala que essa jovem, eu estou falando de uma jovem, eu estou falando de ancião, eu estou falando de uma menina presa, escrava na casa do general Naamã. Ela podia estar ressentida, com ira, com ódio. Ira, com raiva e com ódio. Porque ela foi presa, ela estava escrava. Fala comigo, escravo. É o que ela estava. Então ela tinha todo o direito de estar ressentida. Porque me tirou de um lugar, me colocou em um lugar. Olha o que eu estou passando. Casei, olha o que eu estou passando. Eita, rabaua, que me remendeva. Entrei nessa família, olha o que eu estou passando. Deus não está falando aqui, impossível, não está falando, não está falando. Pessoas ressentidas. Soubesse eu ficava com a minha família, soubesse eu ia embora. Pessoas amargas. E queremos florescer. Se você está nessa família, porque Deus colocou você nessa família, porque você é a base nessa família, porque você é coluna nessa família. E a Bíblia relata, fala que essa jovem orienta aquele que deixou ela escrava. Fala assim comigo. O que eu faria
para uma pessoa que me tira do meio da minha família, me faz escravo. Pessoas que têm raiz profunda, não deixa ressentimentos amargar o futuro. Entende o poder da raiz. Quem tem raiz, e ela entendeu, eu não vou deixar esse ressentimento destruir a minha vida. Estou presa aqui, mas eu tenho raiz. Tiraram eu do lugar, mas se Deus permitiu eu estar aqui, é por um propósito. E a Bíblia relata e fala que essa moça, essa jovem, ela dá conselho a um general. Todo mundo conhece a história, ele é curado da lepra. Um homem rico. Se é eu, voltaria a casa. Todos a elite de soldados esperando, ele dizia, ele tinha um lugar de descanso, ele tinha um lugar de elite para entrar. Mas eu acredito que aquele dia, ele disse, eu quero, chame a escrava. Chame a escrava. Será que ele vai me matar? Não, chame. Eu acredito que ele fez, chame a escrava. Porque ela tinha tudo de ira, ódio, ressentimento. Mas mesmo assim ela me deu um conselho. E esse conselho me trouxe cura. Eu acredito que aquele homem falou assim, prepare toda a riqueza. Prepare toda a riqueza. Prepare todo o ouro. Para quê? Você vai voltar para sua casa. Mas por quê? Você vai voltar para sua casa. Mas espera aí, você vai voltar para sua casa. Por causa de você eu recebi a cura. Por causa da sua orientação eu recebi a cura. Porque você não deixou ressentimento para me terminar. Das 12 árvores, das 12 galhos secos, a Bíblia relata, parece que eu sou você, eu estou falando de você, é esse galho seco, fez florescer. Abra sua mão direita, olha para esse galinho seco. O que você quer que floresça? O que você quer que floresça? O que você quer que aconteça? O que você quer que floresça? Mas você olha na mão, é um galho seco, sem esperança. Aí Deus está dizendo, amanhã. Mas está seco, mas amanhã. Mas está morto, mas amanhã. Mas é impossível, mas amanhã. No dia seguinte, para uma árvore chegar o posicionamento de dar fruto de 15, 10 a 30 anos, dependendo da árvore. E o Senhor está dizendo, amanhã. No dia seguinte. Você está dizendo, Deus dizendo, esse galinho seco é você, está seco, mas só dizendo aquilo que você tanto almeja. É amanhã. Amanhã vai acontecer. Amanhã tem surpresa. Amanhã vai ter alguém batendo na sua porta e depois eu não sei o que aconteceu. Nessa madrugada, às 3 horas da madrugada, eu ouvi a voz do Espírito Santo. E ele deu o endereço, deu a rua, deu a casa, deu o seu nome. E Deus falou assim, pega essa chave, pega essa chave. Eu estou falando debaixo de uma... quer me render? Calapai, rebas. Dia seguinte, a Bíblia relata e fala que no dia seguinte, uma das árvores floresce. Gente, eu estou falando que é no deserto, enterrada no deserto, e floresce. E a Bíblia relata, e aqui eu termino, que o próprio Deus fala assim, pega esse galho seco, olha para o teu irmão e fala assim, não acabou. Pega esse galho seco, que outrora era uma árvore esplendedora, gloriosa, que via as coisas lindas do céu.
E a Bíblia relata e fala que, lá em Hebreus 9, 4, 5. A Bíblia relata. E diz assim: que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto coberta de ouro, e toda em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha, fala comigo, continha maná, a vara de Arão, que florescia, e as tábuas do concerto. Eu sei que é bem assim difícil, porque entender. Sei que é difícil entender. Segura aqui, pastor. Para mim. Atenção. Sei que é difícil. É por isso que cada dia vai aumentar o nível de desviado dentro da igreja. Está desviado dentro da igreja. Esse tempo está desviado. Não tem mais prazer da palavra. Está desviada dentro da igreja. Não tem mais prazer. Não tem mais prazer. Porque não acaba logo, porque precisa ir embora. Para quê? Você não tem mais prazer. Porque está igual essa vara seca. Porque outrora você era uma árvore, todo mundo te via. Todo mundo olhava para você. Você era o bambambam, era o cara, era a moça. Aí Deus vai, pá! Pá! Aí você fala: Deus, mas tu és o meu dono. Eu sou teu dono. A terra é minha, a semente é minha. Você cresceu porque eu deixei. Agora eu vou te cortar. Pá! Outrora a árvore lá em cima, os galhos. Agora a árvore seca. E Deus fala: não, pega essa árvore. Para que floresceu. Fica de frente aqui, você é a arca. Fica assim, frente com ele assim. Mãe, eu queria ser essa varinha seca. A Bíblia relata e fala que tinha dois na arca, concerto, ou a arca que todo mundo conhece. Tinha dois querubins batidos de ouro. Um único. Nos dias de hoje, avaliado a mais de 2,5 milhões no real. Estou falando de um querubim. Tinha um propiciatório de ouro. E a Bíblia relata, fala que essa varinha, fala para o teu irmão: essa varinha sou eu. Fala assim: essa varinha sou eu. Fala assim: foi arrancada em cima, fui deixada de lado, perdi tudo, mas eu vou entrar no lugar ao qual ninguém nunca entrou. E Deus fala para pegar aquela vara, põe dentro da arca. Aí se eu sou aquela arvinha, eu ficava pensando: mas peraí, eu começo a comparar. Outrora eu estava lá em cima, outrora eu estava vendo a grandeza, eu estava vendo o sol, vendo a lua, vendo tudo. Mas agora é diferente, porque agora eu estou do lado dele. Eu estou contemplando a glória, eu estou dentro da arca, eu estou dentro dele. Você entendeu o que Deus quer fazer comigo, com você? Deus tirou algumas coisas de você para trazer você dentro dele, porque você não está mais dentro dele, você está fora. Aí Deus tira, corta, te machuca. Aí Ele pega, põe você dentro da arca do concerto. Que Deus quer esse? Que Ele quer só ver você dentro dele.
É esse Deus que está dizendo para mim, ô varinha seca, eu só quero você dentro de mim. Tirei algumas coisas da sua vida para colocar você dentro de mim. É que, meu Deus, fecha os olhos, tem algo acontecendo aqui. Tem algo assombroso acontecendo aqui. Ei, abá, quem de rebax? Andarei calabá, darabaui que me derebax. Namandi, alai, calapro de bandes. Dai, calafai, torresia, emihes. Que Deus que é esse? Que Deus que é esse? Rebai, renarai, chories. Oribi kamai, replando, riquesia. Ele sabe da tua chamada, Ele sabe do teu ministério, Ele sabe do teu sonho, mas dizendo, fora de mim não tem sonho, longe de mim não tem sonho, eu quero você dentro de mim, volta para mim. Há uma voz que eu ouço aqui dizendo, volta para mim, eu te cortei, eu te podei, eu te quebrei para trazer você dentro, entra dentro de mim, eu quero ver você dentro de mim. Esse Deus chamando você hoje para entrar dentro dele, para florescer. E esse florescer não vai ser do dia seguinte, o dia vai ser eternamente. Eu queria ser aquela árvore, aquele galho dentro da arca, dizendo, valeu a pena. Eu não sabia que ia ser tão lindo, maravilhoso dessa maneira. Agora eu estou entendendo porque eu estou passando por esse processo. Agora eu estou entendendo porque eu tive que essas percas. É porque essas percas não me mataram. Essas percas me trouxeram mais próximo. Se você conseguir fechar os olhos, tem um homem de branco andando nesse ambiente aqui. Ele está dizendo, eu quero você mais próximo. Eu quero você mais próximo. Eu quero ver você mais próximo de mim. Eu estou sentindo o Espírito Santo gemendo aqui, dizendo que eu estou gemendo, porque tem pessoas que estão dentro da igreja, mas está distante de mim. Eles estão aqui, mas estão distantes. Mas o Espírito Santo geme, dizendo, eu quero que você volte, ser o que você era antes, o obreiro que você era antes, a obreira que você era antes, o membro que você era antes. Que me defai, que me anda, que é. Há uma voz aqui dizendo, volta a ser o que você era antes, volta a fazer o que você fazia antes, volta a ser o que você era antes. Não me que me defaua. Estou sentindo um peso de uma glória aqui nesse ambiente. Amari, calapanderiando, oricamare, mas. Ai, ecanduri, gabadarabadessa. Bibi, gabadarabacam, onde que me calabandevas. Adire, famundo que me candevas. Bibi, calapracamanto que me basta. Namanduri, me calaplanduri, que me furdessa. É esse Deus que está aqui, fica de pé. É esse Deus que está aqui. Ele só fez tudo isso para colocar você dentro dele. Você é essa árvorinha seca. Fica de pé, deixa eu fazer essa oração por você. A palavra é: você está preparado para florescer? Está preparado para... Não é para todo mundo, irmão. Não é para todo mundo. Eu queria que fosse para todo mundo. Mas está preparado para florescer? Meu Deus é especialista de fazer florescer do dia para a noite. É o que Ele vai fazer com vidas aqui essa noite. Tempo de florescer. Há um tempo de florescer. Oh, rebare renés. Está preparado para louvar, pastor? Pega esse galinho seco.
Pega esse galinho. Ambarei camal, Inés. Reai, calaplum, nericadas. Ai, miadai, aricadai, tonine mandar. Rebiai, calaplum, neriana, canai, nemandes. Chamando pessoas aqui para retornar a ser o que você era antes. Quando você voltar a ser e fazer com entusiasmo que você sempre fazia, que está seco na sua casa vai florescer. Está chamando pessoas para voltar a ser o que era. Você sabe que Deus está falando com você. Deus sabe que Deus está falando com você. Outrora você vinha na igreja e não vinha sozinho. Outrora você chamava até o cachorrinho para vir para a igreja, porque você sabia que Deus fazia, Deus era poderoso. Hoje, mal você quer vir, mal você quer chegar. E meu Jesus está dizendo: quero que você volte. Faz para mim que eu faço para você. Planta para mim que eu te trago a colheita. Faz para mim que eu faço por você. Para terminar aqui, mas tem algo acontecendo aqui, mas deixa eu dizer ressentimento, pastor. Ressentimento. O Senhor precisa tirar isso da sua vida, ressentimento, familiar. Ressentimento. Precisa ser tirado aqui hoje. Precisa ser tirado aqui essa noite. Pastor, mas será que vai acontecer? Você não imagina o que está preparado já para amanhã, para a sua vida? Algo para amanhã acontecer na sua vida. Algo muito grande vai acontecer amanhã. Vai acontecer amanhã na sua vida. Você tem que tirar esse ressentimento. Feche os olhos. Isso conseguiu tirar esse ressentimento? Isso tira, é doído, tira. Tira, porque tem um rei. E esse rei está dizendo: manda chamar. Manda chamar essa pessoa como uma vara seca. Chama, foi traída, jogaram no buraco, está presa. Mas chama. Mas por que chama? Porque há um trono preparado para essa pessoa. Chama essa pessoa. Chama, eu estou ouvindo a voz de Deus dizendo: chama essa pessoa. Uma pessoa que não aguarda ressentimento. Uma pessoa quando chegar aonde que Deus quer pôr, não vai matar os irmãos. Não. Por isso Deus está dizendo aqui: esse ressentimento está te pedindo, está fazendo você como escravo, escrava. O Senhor dizendo: arranca esse ressentimento. Há uma mão aqui, rasgou o céu. Ela está diante de você: arranca esse ressentimento. Arranca esse ressentimento, porque alguém vai chegar até você e vai dizer: não sei o que aconteceu, o rei manda te chamar, mas eu estou aqui no buraco, o rei manda te chamar, mas peraí, mas o rei manda te chamar, mas por quê? É porque ele está dizendo que quem realizar o sonho, ele vai dar algo grande, vai se tornar assim, vai tornar aquilo. Ressentimento nos torna escravo, passado. Você está a um passo de receber algo tão grande de Deus aqui nesse lugar. Feche os olhos. Você tem um minutinho para falar com Deus. Comece a agradecer Ele. Você começa galinho seco, aí agradeça a Deus. Porque se você não se tornasse galinho seco, você estaria perdido. Aprove o Senhor te cortar, te quebrar, arrancar algumas coisas de você, para trazer você hoje aqui na frente dEle. Ele está dizendo: vai florescer, vai florescer, vai
florescer. Solta o louvor, pastor. Pode estar louvando, tem algo acontecendo aqui. Profetiza para o teu irmão e fala assim: vai florescer. Profetiza para 3 pessoas, fala assim: vai florescer. Fala assim: vai ter surpresa, glória. Vai florescer. Vai florescer. Não acabou. Se enganaram por aí, que a história findou. Olha aí. E que era o teu fim. Olha aí, varinha seca. Mas não terminou. Não. Se enganou quem pensou que a história findou. Se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra... Eu tô montando porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu tô entrando no ambiente pra operar, com os olhos da fé pra se enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências dizem que é pra desistir, mas Deus está dizendo: desistir, vida aí, ainda tem vida. Eita glória, e o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você: recebe vida, recebe vida, existe vida aí. Oh, glória! Vai florescer. Vai florescer! Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra... Ei, eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô entrando, tô... Ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que eu vim, era motor e dequere minoria série de que manda ai, mas eu estou dizendo: existe vida aí, ainda tem vida aí. O tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você. Profetiza na vida do irmão que está do teu lado. Profetiza, profetiza. Vai florescer, vai florescer, vai florescer. Oh, existe vida aí. Recebe, existe vida aí. Tem, ainda tem jeito, não acabou. Ainda tem vida, não terminou. Deixa pensar que vai ficar como está, mas vou ressuscitar e vou mostrar que ainda tem solução. Descansa, acalma o teu coração. Ele tá chegando, ele tá chegando, ele tá chegando, ele chegou. Ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo: tem, e tem, e tem. Ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você: ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Recebe vida, recebe, aleluia. Existe vida aí, tem vida. Dê uma salva de